Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome, para quem não me conhece, sou o professor Mário Renó, sou professor do curso de pós-graduação em ortopedia e traumatologia da Faculdade Qualitas e professor do curso de cirurgia geral também da mesma faculdade. Eu venho aqui apresentar para vocês a convite do pessoal da Coopervet, né? Eu gostaria de agradecê-los pelo convite, pela confiança, por ter lembrado do meu nome. Para mim é um prazer poder estar falando um pouquinho para vocês sobre a experiência que eu tenho em relação à parte de ortopedia, principalmente a parte de estratégia de controle de dor, né, da doença degenerativa de cães e gatos, que é uma doença que vem a cada dia nos surpreendendo muito. A cada dia sinais clínicos novos, a cada dia graus e classificações de dor avançadas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisinha que a gente está tentando aí de forma nova, né, usar como estratégia. Se tiverem perguntas, eu vou deixar essas perguntas para o final, fica mais tranquilo, fica mais fácil da gente fazer um bate-papo, né, para não ficar interrompendo toda hora. Vocês podem mandar pelo chat, as meninas vão anotando lá, ou depois eu vou fazendo aqui uma remissiva e vou tentando trazer as perguntas para cá, tá bom? E espero, né, que eu possa trazer para vocês um pouco de atualidade aí. Eu gosto sempre de começar falando, pessoal, quando eu vou dar alguma palestra do ramo de veterinária, como eu sou professor, eu dou aula em 3 estados do nosso país, eu escuto muito em algumas áreas do país o pessoal reclamando demais da nossa medicina. Porque a medicina veterinária não é legal, a medicina veterinária é horrível, a medicina veterinária a gente só gastou dinheiro e não está dando nada em troca. Então, eu fiz um levantamento rapidinho, só para a gente ver o que é realmente a medicina veterinária perante ao nosso mercado atual, né, que é um mercado classificado como um mercado de crise. Então, um dado que não muito atual, porque não tem mais atualizações, a não ser essa última aí da Ambivec de 2018, ou seja, tem 3 anos, né, o Brasil é classificado como a segunda maior população de pets do mundo. Então, ou seja, em 2018, em 2 anos, a gente já é considerado a segunda maior população de pets do mundo, onde a gente abrange 52, né, bilhões e 2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves e 23,9 milhões de gatos. Então, se vocês olharem, a gente tem muito paciente para a gente poder cuidar. Né? Então, será por que esse mercado ele realmente não traz para a gente uma vantagem em relação às outras estruturas profissionais que tem? Né? Então, rapidinho também, eu peguei uma reportagem do ano passado, onde fala que o mercado pet deve faturar em torno de 20 bilhões em 2020. E a gente não estava contando com essa pandemia. Na minha opinião, o nosso faturamento ele foi maior, por incrível que pareça, pasmem. Eu acho que esse faturamento subiu acima de 20 bilhões. Pelo menos nos estudos que eu fiz em relação às clínicas veterinárias no país, né, e alguns hospitais de colegas, como eu dou aula nesse Brasilzão todo aí, eu sempre tenho muito contato com o pessoal desses estados, e o pessoal falou, porra, triplicou, duplicou, quadruplicou meu faturamento. Então, a gente tem faturamento no mercado pet em consumo de ração, consumo de produtos, consumo de brinquedos, consumo de medicamentos. E eu, como empresário, também na minha clínica, eu posso garantir que teve, sim, um aumento gigantesco. A gente teve uma queda muito grande no primeiro mês, depois teve um aumento muito grande nos próximos meses. Né? Busquei em uma outra revista que fala aí em torno de 40 bilhões em 2020. Então, uma falou em torno de 20 bilhões, a outra me falou 40 bilhões. E se você olhar agosto de 2019, tá? Então é uma reportagem muito próxima da nossa realidade. E fui levantar para ver essa questão do número de pacientes que a gente tem para atender. Né? Então, eu achei aí que a gente tem em torno de 2/3 das casas brasileiras tem pelo menos um pet. Tá? O cão é o mais comum. Isso vai trocar mais ou menos daqui a uns 8 anos. Eu creio que vai haver uma inversão, onde a gente vai ter aí muito mais gatos do que cães, mas enquanto isso, a gente pode garantir que nós temos 2/3 das casas possuindo cães e gatos ou pássaros, né? E se a gente representar esse 2/3 aí, ele vai dar o quê? Vai estar em torno de 75% do que a gente tem de território, né, de casas, enfim. O Estadão, de 19 também, ele colocou na capa, a paternidade só cresce, o mercado de peludos não conhece recessão. Então, já vinha
aquele medo de recessão lá atrás, onde o mercado pet era um dos poucos que não conhecia o que seria recessão. Tá? Um outro jornal muito forte, né, a Folha de São Paulo, brasileiros têm mais cachorro que criança, segundo a pesquisa do IBGE. Em El País, um jornal argentino, né, os lares brasileiros já têm mais animais do que crianças. Então, olha o quanto o nosso mercado é farto. Né? Mercado pet, um dos que mais crescem no Brasil em 2020, na Notícias e Concursos. Na CNN Business, mercado bom para cachorro, setor pet resiste à pandemia do Covid-19, ou seja, uma reportagem atualíssima, né? Uma reportagem de maio de 2020, ou então bem no começo da pandemia, a gente já tinha aqui que a gente resistia à crise do Covid. Então, por que realmente, mais uma, o mercado pet só cresce? Mais uma, expectativa de... Ah, tá. Então, por que a nossa profissão realmente é uma péssima profissão? Será que a medicina veterinária realmente é uma medicina ruim? Ou será que nós, veterinários, não estamos sabendo dedicar de forma mais abrupta e incisiva sobre o nosso mercado e deixando de lado, né, as oportunidades que a gente tem? Então, é só olhar aqui. Por que eu coloquei isso tudo? Para a gente ver que o mercado pet está crescendo muito e, com ele, quem está crescendo? A expectativa de vida dos nossos cães e gatos. Então, a gente tem aqui, ó, na Folha de São Paulo, expectativa de cães e gatos, a vida de cães e gatos dobrou nos últimos 30 anos. Então, se a gente teve uma expectativa de vida que dobrou, imagina as doenças articulares, né, que nós vamos falar um pouquinho agora. Mais uma, cães e gatos estão vivendo mais desde 2016, vem vindo essa publicação. E que as pessoas hoje, elas se preocupam muito mais com o quê? Com priorizar a qualidade de vida e o bem-estar dos animais. Pois, em uma pandemia, são eles que estão fazendo companhia para as pessoas, né? Pessoas com certas deficiências têm a sua qualidade de vida mantida pela companhia de um cachorrinho, de um gatinho, né? As pessoas idosas, com essa correria louca do nosso mundo cotidiano, as pessoas acabam ficando de lado, e quem faz a companhia deles, ó, é o nosso bichinho. Então, por que esse mercado realmente está ruim, se as pessoas estão priorizando a qualidade de vida e o bem-estar animal, né? Então, a gente tem, com esse aumento da expectativa de vida, eu vou colocar aqui, a gente tem com a expectativa com o aumento da expectativa de vida, o aumento das doenças ortopédicas também, tá? Se a gente for olhar hoje, eu como clínico e como cirurgião veterinário, 75% hoje de atendimentos nas clínicas gerais são relacionadas a doenças ortopédicas. Não necessariamente, pessoal, a gente tem que ligar esse 75% à manqueira, à dor articular. São doenças ortopédicas, que não necessariamente a gente vai classificar como manqueira ou como dor articular. Né? Obesidade leva à claudicação, doenças endócrinas levam a doenças articulares. Então, se a gente fizer um pool dessas doenças, a gente vai ver que nós vamos chegar em 75%. A gente briga diretamente com quem? Com doenças dermatológicas, com doenças de pele. Mas se nós cruzarmos essas especialidades, a gente vai ver que nós vamos finalizar em torno de 2/3 dos atendimentos são voltados. Tá? E por que tem aumentado muito esse atendimento? Porque a gente tem aumento da expectativa de vida, como eu já falei para vocês. Hoje tem gatinho aí, ó, com 24 anos, eu atendi junto com um colega de 19 anos com diabetes mellitus. A gente tem cães com 17, 18 anos passando por procedimentos cirúrgicos. Então, a galerinha está vivendo mais. Né? Com a obesidade, infelizmente, é uma realidade que afeta não só os seres humanos, as crianças, né? Assim como os nossos pacientes. Então, a gente tem, hoje, o peso dos animais, sendo eles cães, gatos, na sua maioria, estão ultrapassando e muito o que a gente consideraria como um peso dentro do aceitável, pensando em articulações, em sobrecarga. Além disso, com o passar do tempo, a gente está trazendo os pacientes para dentro da nossa casa. Então, aquele cão que vivia no quintal,
que vivia no sítio, ele está vivendo dentro de casa. Então, ele é submetido a pisos escorregadios, a escadarias prolongadas, a subir e descer de cama e sofá. Então, esse trauma constante na articulação vai levando ao desgaste progressivo dessa estrutura. Tá? Além... Oi? Alguém? Além disso, a gente tem hoje alterações no crescimento, aonde as pessoas estão preocupando muito em superalimentar os nossos pacientes. Então, se você olhar, a gente tem hoje pacientes que com 11 meses deveriam se apresentar nessas condições, 11 meses, isso aqui são fotos reais, a gente tem pacientes que estão nessas condições. Quem nunca atendeu aquele cão que o cara fala, ele tem 5 meses de idade, você olha e fala, nunca, não tem como, ele tem muito mais. Por quê? Superalimentação, dietas ricas em proteínas, suplementação exagerada. Então, a gente acaba que os tutores estão querendo melhorar a qualidade de vida, mas, por outro lado, eles acabam sobrecarregando um sistema, que é o músculo esquelético, com suplementações excessivas. Por quê? Porque há um exagero em ministrar essas medicações, essas substâncias. Sendo que esses pacientes hoje, eles se alimentam de rações legais, eles têm acompanhamento veterinário, tá? Então, esse tipo de alimentação vem levando também ao crescimento exagerado e ao surgimento de doenças que a gente chama de doenças do crescimento exagerado ou doença de crescimento explosivo. E, além disso, o caráter genético, né? Hoje em dia, os criadores querem diminuir cada vez mais os cães para caber dentro da bolsa das pessoas e aumentar cada vez mais os gatos. Eles estão querendo ter tigres em casa. Né? Então, eu fico assim, assustado, porque chegam Yorks cada vez menores, Spitz cada vez menores, Chihuahuas e os gatos cada vez maiores, os Maine-Coons, por exemplo. Então, a gente está mudando completamente a carga genética desses pacientes, de forma direta ou indireta, para agradar a pessoa ou aquele criador, e esquecendo que isso aqui, pessoal, esses tipos de alterações, levarão futuramente a alterações articulares. Por quê? Eu tenho um bichinho tão pequenininho que a cabeça dele pesa mais que o corpo. E ele tem sobrecarga em membro torácico, né? Ou o meu gato é tão grande que a sobrecarga em joelho, em sobrecarga em quadril é tão grande também que leva a esse desgaste excessivo, tá? E como a gente agora está em pandemia, aí que aumentou muito o índice de traumatismos, porque as pessoas estão ficando em casa, brinca, o cachorro não tem mais aquele momento dele de descanso, tá pulando no sofá, o cara tá correndo atrás, tá todo mundo doido e botando os bichos doidos. Assustem, mas a gente tem atendido na clínica hoje pacientes com níveis de estresse elevadíssimos, automutilação, coçar o corpo o tempo inteiro, e você vai procurar, você não acha nada, acha o quê? Ansiedade. É feito um controle com amitriptilina, por exemplo, que é um produto que a gente manipula, né? Que leva ao quê? A um controle emocional daquele paciente. Hoje eu tenho praticamente todos os meus bulldogs franceses que eu atendo são tratados com amitriptilina. Felinos, né? Lembra daquela tríade felina, aquele conjunto de doenças secundárias a processos de estresse, uma infecção urinária, principalmente, né? Uma cistite, que a gente chama de cistite idiopática, sem causa definida. Qual é a causa? Estresse. Por quê? Pandemia, aumento de movimento, aumento de injeção de saco do meu paciente. Então, os tutores estão deixando os bichos doidos também. Então, com isso, o bichinho não para, e ele quer brincar, ele quer jogar bolinha, e o tutor também quer malhar, quer fazer alguma coisa, o bichinho tá junto, é companhia dele. Antigamente, o cara saía, ia trabalhar, o bichinho ficava dormindo, chegava e ia brincar. Hoje ele brinca o dia inteiro. Então, o meu índice de traumatismo ele é muito grande. Então, ele cai da escada. Eu atendi um velhinho de 13 ou 15 anos que correu atrás do tutor na escada, escorregou e caiu. Não tinha corrimão. Tá? Fraturou o úmero. Então, isso está mais do que constante. Ruptura de ligamento cruzado ou doença do ligamento cruzado, insuficiência do ligamento cruzado, cada vez mais a gente tem atingido altos níveis aí por sobrepeso e exercício exagerado em piso escorregadio. Tá? Então, a gente já tem aí uma droga que a gente trabalha bastante, que é a amitriptilina. Uma delas, então, eu já comecei a falar aí nas estratégias para a gente tentar um controle. Então, vamos pensar lá no Bulldog francês, que é uma raça que tem muito problema de coluna,
Por quê? Porque salta o tempo inteiro, corre o tempo inteiro, e aí eu tento estabilizar esse quadro de loucura, de estresse, com um ansiolítico, tá? E a gente trabalha também com nutracêuticos, que também podem ser manipulados. Então, a gente tenta, de alguma forma, tratar lá aquela consequência, porque a causa é o ser humano que está dentro de casa. Então, eu fiz um apanhado para vocês verem o quanto o mercado é bom, o quanto o mercado cresceu, está crescendo, o quanto a gente não pode reclamar nada, a gente tem que dedicar, a gente tem que entender, né? E o quanto os nossos pacientes estão envelhecendo e a gente precisa saber. Eu recebi um convite, graças a Deus, eu chorei muito por esse curso, para dar aula numa pós-graduação de geriatria. Olha que legal. Então, estão preocupando mais com a saúde dos nossos pets idosos. Né? Antigamente, geriatria é qualquer um atende. Hoje vai ter um especialista em geriatria. Né? E a gente da ortopedia tem um pouco mais desse atendimento na geriatria. Por quê? Porque a gente trabalha principalmente com quem? Com a osteoartrite. Então, quando eu falo osteoartrite, o que eu quero falar para vocês, pessoal? Há conceitos que a gente fica morrendo de dúvida. O que é artrose? O que é artrite? O que é osteoartrose? O que é doença articular degenerativa? É muito nome. A osteoartrite, ela abrange isso tudo. Osteoartrite são aquela doença que ela envolve a articulação, a degeneração da cartilagem, e não só da cartilagem, mas das estruturas vizinhas, dos tendões, dos ligamentos, dos meniscos, das cápsulas articulares, do líquido sinovial. Então, todo esse tipo de estrutura que está ali em volta também começa a sofrer degeneração. A gente tem que lembrar que não é só a cartilagem que sofre degeneração. Se fosse assim, beleza, mas tem menisco, tem ligamento, tem tendão, tá? Então, isso é osteoartrite. São processos que afetam, doenças que afetam todo aquele conjunto. E a osteoartrite, que nada mais é do que a doença articular degenerativa, o próprio nome diz, né? Ela tem uma causa que normalmente ela vai se cronificar. Ela vai se uma característica que ela vai se cronificar. Então, ela não é aquela doença que, caiu ontem e está doendo hoje. Espera aí. Esse é um processo traumático que levará a um processo inflamatório, que levará a uma degeneração e que futuramente se tornará o quê? Um processo osteoartrítico, tá? E, normalmente, como eu disse, a maior causa de dor nos nossos pacientes é a osteoartrite, é a doença articular degenerativa. Por quê? Porque ela é crônica e constante, tá bom? Além disso, esse processo, como eu falei, ele vai aos poucos. Com o tempo, ele vai levando a uma degeneração. Então, a gente tem que começar a trabalhar o nosso paciente lá na infância. A gente tem que orientar os nossos tutores lá na infância. Tá? Por quê? Porque com o ganho de peso, com o piso escorregadio, com as escadas, que foi tudo aquilo que a gente conversou, eu tenho uma estrutura sendo danificada. Quem? A articulação, principalmente. E quem que vai sofrer lá? Quem que vai sofrer o desgaste, a destruição, a depleção? Os glicoaminoglicanos e o colágeno. São estruturas importantíssimas dentro da nossa articulação. Por quê? Porque eles participam do quê? Da matriz cartilaginosa. E quando eu tenho esse desgaste, eu tenho exposição de quê? De osso subcondral. Então, é como se fosse uma proteção, a cartilagem, ela vai sofrendo desgaste contínuo, o meu paciente começa a não ter mais uma proteção, começa a bater osso subcondral ali. É o famoso bater osso com osso. E começa a doer. E isso vai se tornando cada vez mais grave. E aí meu paciente vai fazendo o quê? Desvios de peso. Então, dói joelho, dói coluna, dói cotovelo, dói ombro, tá? E uma forma que o organismo tem de defendê-lo é o quê? Formar estruturas osteofíticas, ou aqueles osteófitos, ou em São Paulo o pessoal fala de osteofitos, né? O que são osteófitos? São pontinhas de osso dentro da articulação que eu caracterizo para os meus tutores como espinhos de ossos dentro da articulação. Então, quando você pega o raio-x, são aquelas pontinhas de ossos. O que o organismo está tentando fazer? Como eu tive desgaste de cartilagem, o movimento articular ele fica muito intenso. E aí o organismo começa a formar osteófitos para tentar segurar aquele movimento. Tá? E fazer o quê? Espessar a área de proteção contra o osso subcondral. Então, é como se fosse um calo dentro da articulação. Isso dói. Tá? E isso estando
dentro da articulação, quem que vai começar a ser comprometido também? O líquido sinovial. Porque eu começo a ter tanto atrito, osteófitos batendo na articulação, o meu líquido sinovial começa a ficar mais ralo. Todo mundo acha que o líquido sinovial ruim é aquele espessado, porque está inflamado. Não, é aquoso, é ralo. Tá? E aonde que eu trabalho muito em cima disso? Colágeno não desnaturalizado ou colágeno não desnaturado, né? E glucosamina e condroitina. Ah, eu já vi trabalho que não funciona. Manda para mim. Tá? Tem trabalhos humanos, trabalhos veterinários tem quase nada. E hoje eu tenho o quê? Eu canso de falar com os colegas para parar de ficar lendo um ou dois trabalhos mais ou menos e acreditando naquilo. Eu olho muito trabalho de revista boa, trabalhos com N grande e meu paciente que eu estou utilizando. Tá bom? Mas é saber usar também. Ok? Então eu vou ter lá a sobrecarga mecânica e olha aí para vocês entenderem então o que é o meu osso subcondral. Então, aqui, ó, eu tenho uma cartilagem linda, normal, vascularizada, e com o sobrepeso, com o processo inflamatório diário, né, eu tenho desgaste dessa cartilagem, exposição, ó, do meu osso subcondral. Isso já é o quê? Uma doença articular degenerativa. E com o tempo isso aí vai causando mais danos e o meu paciente começa a perder quem? Musculatura, apoio e começa a ficar só deitado. Tá? E aí ele é velhinho, o que colegas falam para os tutores? Ah, ele está assim porque ele está velhinho. Ai, não, doutor, ele está muito quietinho, principalmente gato, ele está muito quietinho. Ah, porque ele é velhinho. Não, não tem nada disso. Não tem isso que ele é velhinho, ele está com dor. Tá? Então, se a gente classificar uma doença articular hoje degenerativa, a gente tem duas classificações, uma doença articular degenerativa primária e uma secundária. O que é a doença degenerativa primária, a osteoartrite primária? É aquela que acontece devido a fatores que a gente não sabe o que é. Vai envelhecendo e vão surgindo novos mediadores inflamatórios, vão surgindo novas substâncias que vão, por exemplo, as interleucinas 1, né, o IL-1, é a maior destruidora de cartilagens que a gente tem, que são mediadas por mediadores inflamatórios que são aumentados em quê? Alimentação, obesidade, tá? Tanto que a gente tem trabalhado hoje muito com nutracêuticos, estava conversando antes de falar da palestra ali, principalmente as curcuminas, por exemplo, as piperazinas, né? São produtos excelentes que a gente tem trabalhado hoje na parte de nutracêutico que tem ajudado bastante. Tá? E as secundárias? As secundárias são aquelas que são resultantes, apareceram porque aconteceu alguma coisa que levou àquela lesão. Por exemplo, a luxação de patela, onde a patela fica saindo ali, desgastando o osso, levou a uma doença articular degenerativa, a displasia coxofemoral, a osteocondrite dissecante, a displasia de cotovelo, fraturas, luxações, desalinhamento dos membros, o paciente está crescendo tanto que está ficando torto. Então, foram fatores, foram coisas que foram acontecendo, principalmente de modificações genéticas ambientais, que levou o nosso paciente a apresentar um desgaste anterior ao tempo que ele ia apresentar. Então, é o que eu falo. Hoje eu pego o paciente com 7 meses de idade com luxação de patela grau 3, 4, que são graus elevados. Eu pego pacientes com displasia coxofemoral, vocês vão ver um vídeo, com um grau avançado. Mas, porra, é tão novinho? Claro, tá tudo errado. A gente está vacilando demais no nosso controle ambiental e na nossa orientação aos tutores, tá? E quais são as articulações que a gente trabalha hoje que são as mais acometidas? A número 1, joelho, tá? Articulação fêmuro-tíbio-patelar. A número 1. A número 2, quadril, principalmente articulação coxofemoral. A número 3, ombro e cotovelo. E daí sucessivamente, carpos e tarsos. Depois vem coluna, tá? Então, principalmente joelho e quadril, membros pélvicos, tá bom? Então, pensando na articulação do ombro, eu separei algumas patologias para mostrar para vocês o que a gente vai se deparar e o que a gente tem de estratégia para poder tratar aquilo ali. Tá? Então, a articulação do ombro, que é a articulação escápulo-humeral, a gente tem uma doença principal que tem surgido cada vez mais. Eu lembro lá na minha residência, há 17 anos atrás, 15 anos atrás, que eu não pegava praticamente o que a gente chama de osteocondrose ou osteocondrite dissecante. O que é a osteocondrose ou a osteocondrite dissecante? Um desgaste que acomete a cabeça do úmero,
na sua região, na sua porção caudal, tá? Devido ao quê? Supercrescimento. É o paciente que tem 11 meses e está com um porte fenotípico, né? Um fenótipo completamente de um cão grande. Então, a gente tem características de um cão grande, um cão adulto, num filhote. Ele cresceu demais. Por quê? Suplementação inadequada, peso e má orientação. Então, aqui um caso em que esse paciente ele era um border collie que apresentava 6 mesinhos de idade e você olhava e falava que ele tinha 1 ano. Então, o que acontece? Essa área que vocês estão vendo, e olha o quanto é difícil diagnosticar. Eu tenho uma cabeça de húmero em que ela deveria ser toda lisa na sua estrutura, ó, e quando chega aqui, a gente tem esse furinho aqui. Então, olha que diagnóstico difícil, tá? Mas eu tenho que ligar aqui ao exame clínico bem feito, que é uma coisa que a gente está perdendo hoje. A gente não está tendo um exame clínico hoje com uma qualidade que deveria ser. A gente quer entrar no consultório, atender correndo, liberar o paciente e às vezes nem fechar diagnóstico. Olha aí, começando o nível 1 a veterinária está horrível, a veterinária está péssima. O meu cão velho eu não consigo tratar. A gente não examina ele direito. A gente acha que ele está mancando porque ele é velho. Então presta atenção que isso aqui, ó, eu estou falando de um cão jovem. A osteocondrite dissecante, ela comete pacientes de 6 meses a 11 meses de idade. São nenéns que já apresentam um problema de doença articular degenerativa secundário a um problema que nós causamos. Crescimento explosivo, superalimentação, rações ricas em proteína. Tá? Então, cuidado com o ombro de um paciente jovem, por quê? Porque a gente vai ter um desenvolvimento de uma doença devido ao supercrescimento. Então, por que ela acontece? Que eu tenho um distúrbio onde eu tenho aquela ossificação. Então, o que acontece? O paciente ele nasce com um ossinho, gente, praticamente de cartilagem, tá? De fibrocartilagem. Então, é igual uma criança que cai a escada e rola a escada abaixo e não quebra nada. O osso é muito flexível, ele é bem borrachoso. Do cão, da mesma forma. E ele vai sofrendo ossificação. Então, naquele processo de ossificação, principalmente endocondral, ou seja, abaixo e dentro da cartilagem, eu tenho uma falha, porque eu tenho muito peso em cima daquela cartilagem, que vai sofrendo uma lesão constante na sua região de crescimento, que é a região metafisária. Então, aquele atrito ali vai causando aquele orifício, aquele desgaste, aquele buraco no asfalto que eu mostrei para vocês. Tá? E devido ao quê? A discrepância de crescimento. Está aqui, ó, de velocidade de ossificação e crescimento. Ou seja, era um paciente de 5 meses que tinha que ter, vamos lá, 6 quilos, ele tem 10. Então, o crescimento ósseo não acompanha o crescimento muscular. Então, é a mesma coisa de eu pegar uma criança e botar ela para fazer musculação ou crossfit. Ela vai ganhar músculo e o esqueletinho dela é de uma criança. Não vai conseguir suportar aquele tanto de músculo que tem ali. Tá bom? Então, são aqueles filhotinhos mega fortes. Então, cuidado. O filhotinho tem que comer comida de filhotinho, nada de ficar suplementando. Tá bom? E isso geralmente acontece em cães de raças grandes e gigantes, porque o crescimento é muito rápido. Você pega um Yorquinho, ele demora a crescer. Você pega um labrador, está desse tamanhozinho, daqui a um mês ele está o dobro do tamanho. Então, são crescimentos muito rápidos. Então, é uma doença que afeta filhotes e crescimento explosivo e de raças grandes e gigantes. Bom, então é aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui, um paciente de 10 meses, aqui, um paciente de 10 meses também. Compara um com o outro. Ah, mas esse aqui é vira-lata, esse aqui é um golden puro. Não. Esse aqui, ele está mais sambadinho, mas ele é um golden, sim. Tá? O problema é o quê? Comendo biriba aqui, ó. Comendo ração ruim. Bom? Enquanto esse provavelmente deve ter comido uma ração super rica em proteína. E quando eu falei, então, de exame de diagnóstico, como que a gente chega no diagnóstico? Exame clínico, né? No exame clínico, a gente vai fazer o quê? Hiperestender o membro, fazer rotação. Esse paciente não vai conseguir hiperestender o membro dele. Ele não vai conseguir fazer o que a gente chama de abdução. Na hora que você vai abrir o ombro, ele vai gritar, vai doer. Na hora que você palpar o ombro, vai doer. Fica olhando as pessoas examinando o ombro hoje. Ninguém palpa. Ninguém faz a abdução, extensão, flexão. Gente, a articulação foi feita para mexer, foi feita para movimentar. Então, os movimentos que a gente chama de amplitude de movimento, o quanto eu consigo abrir, o quanto eu consigo fechar, esse paciente não consegue fazer esse movimento.
A partir do momento que ele abriu, crepitou, ele gritou, opa, peraí, tem alguma coisa nesse ombro, vou mandar o quê? Vou mandar para o raio-x. Então, aquele paciente que estava lá atrás, que eu mostrei para vocês, que é um filhote, aqui, ó, ele chegou com esse tipo de clínica, ó. Quando você olha, ele apresenta a claudicação de membro torácico. Como é que eu sei? Ele levanta e abaixa a cabeça. Então, uma dica para saber quando ele está claudicando de torácico: levanta e abaixa a cabeça. E qual que eu vou saber? Qual membro que ele está claudicando? Ele levanta a cabeça na hora que ele toca o membro que está machucado no solo. Então, ele tem uma lesão em ombro direito, na hora que ele vai pisar com o direito, ele levanta a cabeça. Então, você está olhando ele, abaixa, olha de frente, levantou, opa, na hora que ele pisou com o direito, é o membro torácico direito, tá? Então, bota o bicho para andar. A gente tem pacientes com claudicação, o tutor falou, ele está mancando, a gente acredita. Bota o bicho para andar, tá? E aí, no nosso exame clínico, você viu que tem dor no ombro, opa, vamos mandar para o raio-x. E no raio-x, o que a gente vai achar? Aquilo que eu mostrei para vocês, que não é uma estrutura fácil de visualizar. Se a gente for olhar aqui, eu tenho uma cabeça do número lisa, chegou aqui, ó, opa, tem alguma coisa aqui. E uma fotomicrografia aqui aumentada, ela mostra ó, o que acontece. Então, isso aqui é a área de sobrecarga no úmero, onde eu tenho destruição. E o que é esse osso subcondral que eu estou falando para vocês? É esse osso que fica debaixo da cartilagem. Então, eu tive um desgaste da cartilagem com a exposição daquele osso que está doendo. Tá? E o tratamento, a gente pode fazer um tratamento conservador. Pessoal, vamos desligar o microfone, por favor. Alguém esqueceu? Oi, Roberto, não tem problema não, pode perguntar, viu? Desculpa só estar respondendo agora, porque eu vi agora. Alguém está respondendo a uma mensagem do Pronto, WhatsApp. o que é que acontece com o documento quando ele está assim? Stefani! Esse Oi, documento, ele foi Stefani! gerado, ou seja, a pessoa pediu para abrir sua RT, mas ele não foi homologado. Se tu olhar lá embaixo, tem não homologado. Esse documento não é válido. Para o CRMV, só é... Pronto, mutei ela. Vamos embora, eu esqueci que eu era o host. Resolvido. Então, pessoal, voltando aqui, o tratamento conservador, eu não sou muito fã. Eu não indico, a princípio, para osteocondrite dissecante. Eu gosto de tratar depois que esse paciente foi submetido à cirurgia. Por quê? Porque é um processo de desgaste que acontece ali. Então, a literatura fala para você deixar aquele paciente quietinho, para você fazer controle de dor com anti-inflamatório, para você fazer perda de peso com dieta de baixa caloria e condroprotetor. Eu não faço isso antes do problema, eu faço isso depois. Então, por exemplo, eu submeto esse paciente a uma cirurgia, eu tiro o problema e aí sim eu entro com meu firocoxib ou com o carprofeno. São duas drogas que eu adoro. Se a gente pensar em segurança gastrotóxica, ou seja, o quanto aquele produto vai causar de lesão estomacal, aqui o firocoxib está em primeiro lugar. Ele tem uma segurança muito grande, é praticamente zero a chance desse paciente vomitar. Tá? O carprofeno é muito bom? É, mas eu já uso ele na segunda opção. Bom? E os condroprotetores? Condroitina, glucosamina e o C2. Como eu falei para vocês, tem gente que não gosta da condroitina e glucosamina. Eu trabalho com realidade, eu vejo o meu paciente, eu faço trabalho que eu trato ele de uma doença sem condroitina e trato o mesmo paciente com e vejo respostas mega positivas, tá? A gente tem o C2, que é o colágeno não desnaturado, que eu também sou fã número 1. Ele é um produto que ele inibe as colagenases. Então, ele inibindo as colagenases são quem? São enzimas inflamatórias, são proteínas inflamatórias. A colagenase sendo inibida, eu não tenho estímulo de quê? De interleucina 1, que é a principal mediador inflamatório. Tá? Então, o C2 ajuda muito. E tem produtos novos para serem trazidos para o Brasil aí, que a gente vai ter acesso ano que vem, provavelmente. Tá? Mas enquanto não tem, ó, esses três aqui, galera, para o pessoal, para os nossos pacientes que têm doença articular degenerativa, é importantésimo. É número 1 em tratamento. Tá? E como eu disse também, eu gosto muito de tratar com curcumina e piperazina. Aí já é piperina. Então, aí já é um outro protocolo que a gente teria que ficar aqui mais 2 dias falando só de nutracêuticos. Mas falando em o que a gente mais usa, está aqui. Tá?
E com a cirurgia, eu tenho, como eu falei então, se eu tratar com aqueles medicamentos ali antes, eu vou ter uma melhora pequena, mas o problema ele está instalado e o meu paciente vai demonstrar aquilo depois. Então, eu mando o paciente para a cirurgia e faço um protocolo de tratamento com aqueles produtos que eu passei para vocês. Aqui está um paciente que foi aquele paciente que a gente viu mancando. Tá? Ele apresentou uma melhora com 3 meses pós-cirúrgico, ele já estava fazendo isso aí, ó. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a cirurgia sozinha não vai resolver tudo. A medicação sozinha não vai resolver tudo. Eu preciso associar técnicas. Tá? Eu posso associar o que também? Fisioterapia, acupuntura, nós vamos falar disso depois. Bom? Então, ombro. Eu selecionei o que mais acomete o ombro. Osteocondrite dissecante. Pacientes de pequeno porte, pacientes jovens de grande porte, normalmente de 5 a 11 meses, com claudicação. Beleza? Outra doença que a gente tem, que é a campeã, né? Para mim, depois da luxação de patela, a displasia coxofemoral é a campeã. Ou se a gente for falar em pacientes de raças grandes, ela é a número 1, ela é a campeã, né? É a displasia. E eu fiz questão de pôr um pastor aqui para lembrá-los de quê, pessoal? Nem tudo é displasia coxofemoral. Todo mundo pega um pastor, displasia. Pega um fila, displasia. Calma. Né? A gente tem outros tipos de patologias que acometem as articulações ou a coluna vertebral desse paciente. Então, a gente tem que saber fazer o quê? Um exame clínico adequado. Tá? E para a gente fazer uma recordada rapidinha, o que é displasia? É uma má formação de alguma coisa. Então, eu tenho lá no olho displasia corneana, é a má formação da córnea. Na articulação coxofemoral, eu tenho a displasia coxofemoral, ou seja, uma má formação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Tá? Eu tenho uma incongruência. A origem dela pode ser genética ou ele pode adquirir isso aí com o tempo. Então, também a gente tem que entender que nem tudo vem de ancestrais, porque às vezes a gente fala com o tutor, isso é genético, isso veio dos pais, e a gente acaba denegrindo a imagem de um cãozinho ou de um criador lá atrás, que às vezes tem uma criação adequada. Então, eu tenho que saber com total certeza se aquilo ali é genético ou adquirida. Consigo? Não. Mas eu tenho aí uma leve dúvida em relação, eu tenho um paciente de 4, 5, 6 meses já com uma displasia, isso é genético, sem dúvida nenhuma. Agora, ele tem 6 anos de idade, eu posso afirmar que é genético? Não, pode ser adquirido através do ambiente, tá? E a origem genética, pessoal, para displasia, ela tem característica poligênica, ou seja, por que tem muita displasia? Porque tem muito gene que leva à displasia. Então, não é apenas, por exemplo, empiricamente o Azinho. É o Azinho, o Bzinho, Czinho, Dzinho, tá? Não é nessa ordem de número, de letras, mas é para vocês entenderem. Então, não é só um conjunto, é um grupo de genes que leva à displasia. Por isso que eu tenho uma grande incidência, porque quanto mais próximos os parentes, mais eu vou passar o problema. Quantitativa, também relacionada a quê? A número, a quantidade. Então, se eu tenho lá um avô que tem displasia, a mãe não, o pai não, a probabilidade do filho, do neto, existe, mas não é tão grande porque é o avô. Agora é avô, avó, pai, mãe, somou 4 ou 2 gerações ou 4 pacientes que passaram esse gene. Então, a chance daquele pequenininho ter é muito grande. Por isso que a gente tenta fazer o quê? O paciente apresenta displasia, não reproduz, porque a chance dele cruzar com outro paciente displásico é muito grande dele transmitir. Tá? E ele transmite por quê? Porque a herdabilidade dessa doença ela é considerada de média alta. Então, a chance desse paciente passar é muito grande. Tá? E a adquirida é aquele ambiente que é escorregadio demais, que tem muita escada, é uma superalimentação ou traumas constantes. Então, quais outros fatores, além do ambiente, que a gente pode também relatar aqui de extrema importância? A alimentação. Lembra que eu falei que aqueles pacientes estão comendo muita proteína? E junto com proteína, ele come o quê? Cálcio e fósforo. Então, eu tenho muita proteína, muito mineral dentro daquela dieta,
eu levo a um supercrescimento ósseo, um supercrescimento muscular, desculpa, e não comporta o peso em cima daquele osso. E aí eu pego as raças mais acometidas, pastor alemão, São Bernardo, Golden, labradores, Rottweilers, dog alemão, bulldog inglês e os Maine-Coons, os gatos. Então, fiquem atentos que as raças hoje mais comuns são essas. Porém, está crescendo muito o índice de displasia coxofemoral em raças de pequeno porte. Então, vocês verem que a literatura antiga falava isso. Hoje em dia, não existe receita de bolo. Hoje em dia, tem doenças de pacientes gigantes acometendo os pequenos. Então, hoje eu atendo displasia em pug, em maltês, em York, em Shih Tzu, em Lhasa, em Poodle. Por quê? Lembra que mudou todo o tipo de criação do nosso paciente? Toda a expectativa de vida está vivendo mais, o tipo de alimentação. Então, fiquem atentos, porque a gente não tem que classificar tudo como displasia. Eu preciso saber classificar. E eu não vou classificar que labrador, rottweiler e pastor alemão é só displasia. Eu posso ter outros tipos de doença. E fiquem bastante atentos a esse cara aqui, ó, aos felinos, porque é uma doença que está surgindo e muito nos felinos, por causa desse crescimento exagerado. Tá? E falando em ambiente, o que eu tenho de alteração, então, que vai levar à piora do meu quadro ou ao surgimento de uma displasia adquirida? Como eu falei, escadas. Então, o sobe e desce de escada o tempo inteiro é extremamente prejudicial, principalmente para a articulação coxofemoral e articulação do joelho, impulsão, tá? E o desgaste ele vai acontecendo. Piso liso, quem nunca viu aquele cachorrinho que está dormindo, toca a campainha, ele levanta, sai escorregando, né? Ele dá 34 pedaladas no mesmo lugar para depois ele sair do lugar. Porque escorrega. Essas pedaladas vão desgastando cada vez mais, né? O peso ou o sobrepeso também veio para detonar com as minhas articulações. Então, o meu paciente, além de ser gordo, ele é velhinho. Então, ele já tem uma cartilagem que não tem uma qualidade tão boa e ele tem sobrepeso nessa articulação. E por que o sobrepeso leva ao desenvolvimento de displasia? Porque aquele paciente que pesa lá 40 quilos, ele tinha que pesar 20, eu tenho uma sobrecarga lá na minha articulação, como eu falei para vocês que a displasia nada mais é do que uma incongruência, é um não encaixe, é uma má formação entre acetábulo e cabeça do fêmur, tá? Se eu não tenho um encaixe perfeito, como vocês veem aqui, ó, aqui tem um encaixe legal, aqui eu não tenho um encaixe legal. Então, aqui, o meu paciente que tem 40 quilos, ele distribui o peso. Então, todos esses risquinhos que vocês estão vendo aqui são vetores de distribuição de peso, tá? É a ação e reação aqui, ó, é a gravidade versus peso. Jogou o peso aqui para baixo, a gravidade reagiu, suportou. Nesse caso, eu tenho uma incongruência. Então, eu tenho uma cabeça do fêmur que, ó, grande parte dela está para fora. Então, o contato entre cabeça de fêmur e acetábulo, ele acontece nessa região aqui. Então, aquele vetor que tinha que estar distribuído, ele está em cima de um pedacinho de cabeça do fêmur. O que vai acontecer? 40 quilos em cima de um pedacinho que suportaria 5. Vai começar a desgastar. Então, desse lado aqui, vocês vão ver numa imagem, no raio-x real, aonde a carga deveria ser dissipada dessa forma, e ela aqui está sendo dissipada apenas nessa região, onde eu tenho um trauma constante e um desgaste maior do que deveria ter. Lembra aquelas pessoas, conhece aquelas pessoas que pisam com o pé de lado, gastam o sapato mais de um lado do que do outro? Tá? Então é mais ou menos esse raciocínio. Eu coloquei um videozinho rapidinho para vocês conseguirem entender como que é a fisiopatologia ou a patogenia. Tá? Eu tenho aquele paciente que tem uma incongruência, então ele tem uma instabilidade da cabeça do fêmur junto com o acetábulo, ele começa a bater aqui, ó, e começa a desgastar por um trauma constante. Aí ele vai fazer o quê? Aumentar ainda mais os movimentos da cabeça do fêmur fora do acetábulo. O organismo faz o quê? Espessa o colo para aumentar a superfície de contato. Espessou, comprimiu cápsula articular que inflamou. O que é isso? Uma sinovite, uma inflamação da cápsula. Então, pessoal, o que dói é isso aqui, ó. A princípio, ainda não tem uma cabeça totalmente desgastada que está batendo osso com osso, né? Osso subcondral com osso.
Eu tenho uma cápsula articular, uma sinóvia, que está inflamada devido a esse trauma de aumento da espessura do colo femoral. Bom? Então, como eu falei, essa incongruência ela leva a um desgaste da cabeça do fêmur, ao arrasamento do acetábulo, ao alargamento do colo para aumentar a nossa área de contato, espessamento da cápsula e dor. E, além disso, eu ainda tenho o quê? Presença dos osteófitos. Então, olha uma cabeça congruente, lisa, de contato perfeito, e uma cabeça quadrada, onde eu tenho instabilidade. Olha o quanto de osteófitos, quem não sabe o que é, ou quem não lembra, são essas estruturas pontiagudazinhas aqui, ó, eu começo a ter uma grande gama de osteófitos sendo produzidos ali e, consequentemente, dor, tá? Então, olha uma articulação normal de um paciente não displásico. Olha a articulação de um paciente com uma displasia grave. Eu tenho todo aquele consumo dessa cartilagem linda aqui, ó. Eu tenho todo o consumo com a exposição daquela parte lá chamada osso subcondral. Então, por isso que começa a doer muito agora, porque tem exposição dessa região aqui. E quem que leva a essa destruição? As enzimas, as proteínas que vão levar ao processo inflamatório, a produção de mediadores inflamatórios. Então, vai comer as interleucinas, por exemplo, as colagenases vão comer essa cartilagem. E esse paciente vai sentir muita dor, tá bom? E como que ele vai demonstrar a dor? Essa dor que eu falei. Ele vai parar de saltar, ele não vai querer subir mais escada, ele vai virar para você, o tutor vai virar e falar assim, porra, ele não consegue entrar mais no carro, ele quer... Eu levava ele para passear, ele pulava lá dentro do carro, agora ele olha para mim, tipo, me levanta. Ou eu subo lá para o meu segundo andar na minha casa, ele para na escada, olha para mim e fala, pô, me ajuda. Então ele começa a modificar algumas alterações comportamentais dele, tá? Ele começa a ter alterações comportamentais. E eu posso ter visualmente, clinicamente, alterações em que eu vou observar no paciente dentro do meu consultório. Então, eu vou ter hipotrofia ou atrofia muscular. Então, se você olhar, esse lado está bem musculoso, esse lado já está mais fino. Além de eu ter uma hipertrofia do contralateral, eu posso ter uma hipotrofia. Quando você olha isso aqui, você já pensa em seguida, pô, está atrofiado, provavelmente tem alguma coisa nesse membro. E aí você faz uma avaliação articular e provavelmente vai ver ali uma dor acentuada, tá bom? E esses pacientes, os tutores vão chegar para a gente, na grande maioria das vezes vocês não precisam falar muito. Ele vai chegar e vai falar, pô, doutor, tá foda, meu cachorro não consegue levantar. Ele tenta levantar, aí ele vai falar para você assim, aí parece que esquenta e ele volta e anda. Por quê? Ele está deitado, a qualidade do meu líquido sinovial não está legal. Na hora que ele levanta e começa a movimentar, o líquido sinovial lubrifica a articulação, ele minimiza os danos e facilita o seu caminhar. Só que aí ele começa a caminhar e o cara fala para você, mas doutor, ele anda engraçado, ele rebola demais. Por que ele rebola, gente? Vamos entender. Cabeça do fêmur acetábulo, eu não tenho congruência nesse movimento, ele começa a fazer isso, ó. Então, esse movimento de frouxidão, de lassitude, né, de articulação solta, que leva ele ao rebolar, ao andar cambaleando, tá bom? Uma outra coisa, não é patognomônio, não é em todos os casos, mas o paciente tende a sentar com a perninha aberta, para ele tentar aliviar a compressão no acetábulo, porque quando ele junta o pé, né, ele flexiona aqui, ó, ele aumenta a compressão cabeça acetabular. Na hora que ele abre a perna, ó, ele alivia, ele faz isso com a articulação. Ele fica numa posição de conforto, que a gente chama. Bom? Tem aquele tutor também que fala, pô, meu cachorrinho tá com as cadeiras bamba. É o famoso pélvico fraco. Ele tá andando e tá com aqueles pélvicos mole. A gente tem que saber diferenciar isso, né, de quadros neurológicos. Por isso que eu falo, nem tudo é displasia, tá bom? Eu posso ter síndrome da caldequina, eu posso ter compressões de vértebras, de disco intervertebral, doença do disco intervertebral, tá? Então, esse paciente vai apresentar o quê? Ataxia. Então, é diferente andar com pélvico fraco e um andar atáxico. Cuidado. Por isso que a gente tem que fazer um exame clínico muito bem feito, tá? Aí você para com o paciente, você manda ele andar, anda. Aí ele para lá na frente, se abaixa e olha ele de trás. Você vai ver que ele está jogando carga mais num membro do que no outro, ou ele está jogando peso para frente, o que a gente chama de desvio de apoio. Então, você pega um pastor alemão, que esse aqui, por exemplo, está com a carinha super boa, ó. Esse também está. Então, será que ele está sentindo dor? Mas olha a posição, olha o fenótipo desse aqui, olha a caracterização externa dele.
Olha a inclinação, que é o normal do pastor. Esse não tem. Então, olha o quanto a imagem de você olhar no seu consultório, você já está vendo uma alteração que está te demonstrando, ô, doutor, olha como que ele está desviando o apoio, ó. Ele está tirando o peso daqui da frente e jogando lá daqui de trás e jogando lá para frente. Ele está tendo uma posição que a gente chama antiálgica, ou uma falsa cifose. Tá bom? Cuidado com isso. Observem os pacientes pisando. Então, olha esse paciente, como é que ele chegou na minha clínica andando, ó. Então, olha a atrofia muscular dele, né? Olha a dificuldade de locomoção e olha a torção do membro pélvico que esse paciente tem 8 meses, é uma fila de 8 meses, olha lá. Então, olha, você quase vê o fêmur dele por transparência. Então, eu já vi esse paciente andando, opa, tem uma atrofia grande, tem o membro torcido, né? Aí o pessoal fala, olha esse coquezinho, tadinha, porque ele está cego, mas olha ele tentando se locomover, tá? Olha o que eu chamo de lassitude ou incapacidade de suportar o peso, ó. Então, ele está andando, vem um buraquinho, ó, ele tem dificuldade de manter-se em estação. Então, isso que a gente tem que botar para... Opa, será que isso é ataxia? Aí, no meu exame clínico, eu vou avaliar. Mas aqui é um paciente que não está conseguindo suportar o peso. Ele não está andando ataxicamente. Tem hora que ele anda normal e tem hora que ele tem essas quedas, tá? Então, é diferente. Não é um quadro permanente. Ele é esporádico. Ele anda normal, ele tem dificuldade para levantar, ele tem dificuldade para caminhar. Então, você vê que ali ele vem andando normal, chegou aqui, ele já, pesou, eu não estou conseguindo suportar muito o meu peso. Ó, vai subir, subiu, beleza. Se ele fosse atáxico, provavelmente ele ia tropeçar aqui e cair, tá? Então eu tenho que ficar de olho nesse tipo de caminhada também. E às vezes o tutor traz para a gente imagens que vai nos facilitar. E nem sempre a displasia coxofemoral, pessoal, é aquela que o meu paciente, ele tá mancando igual velho. Às vezes, olha esse husky aqui, olha como que ele mancou, ó. Aí o pessoal acha bonitinho. Ó, que gracinha, é um cão coelhinho. É um cão que dá 3 pulinhos. Aí você fala, nossa, putz, é uma displasia. Não, doutor, eu achei que era um charminho dele. É, um charminho que é uma doença grave, tá? Então, comecemos a entender que nem tudo é displasia e que nem toda claudicação vai ser igual a outra. Eu tenho vários tipos de claudicações, bom? E meu diagnóstico, então, da displasia, o histórico clínico, doutor, está com dificuldade de levantar, está com dificuldade de andar, levanta e depois esquenta, fica bom, né? O exame clínico, extremamente importante, não só ele manual, físico, mas o à distância também, ver o paciente andar, botar a mão na articulação, movimentar. Então, gente, doença articular degenerativa é movimentar, tá? Existe um teste chamado teste de Ortolani, que é aquele que a gente pega o membro e gira. E se crepitar, se o meu paciente sentir dor, se o meu paciente gritar, ele pode estar demonstrando para você que tem alguma coisa ali dentro daquela articulação. Aí, para onde que eu parto? Para o raio-x. Então, sentiu dor na minha articulação ali, vamos mandar para o raio-x. Sentiu dor na articulação do ombro, examinou tudo. É só no ombro, pede só ombro. Então, não é pedir uma cachorrografia, é pedir aonde está doendo. Bom? E aí a gente tem o quê? O raio-x como auxiliar, mas um raio-x de qualidade. Então, eu tenho que fazer um raio-x de um paciente que me permita fazer uma rotação interna e uma extensão. Então, eu estico e giro. Se esse paciente está com muita dor, ceda, porque ele não vai deixar você fazer. E hoje tem um tanto de coisa aí para poder ajudar a gente. Tem as calhas, tem aquelas calhas de almofada, tá? Então, é um exame que a gente precisa fazer ele num posicionamento adequado, tá? E aí, o que eu vou encontrar, então, no meu paciente? Eu vou achar aquelas alterações que eu falei com vocês anteriormente, né? Aumento ou espessamento do colo femoral. Olha que fêmur com pescoço grosso. Então, eu vi espessamento do colo. Olha lá o que a gente falou sobre congruência. Olha o pedacinho. Como que eu olho congruência? A seta azul está no meu acetábulo dorsal, ó, até a parte caudal, ventral aqui, ó.
Então, eu tenho um pedacinho só de cabeça dentro do acetábulo. Então, eu não tenho o quê? Um recobrimento adequado da cabeça do fêmur. Esse paciente tem uma instabilidade que levou a esse desgaste, displasia coxofemoral. E aí a gente tem classificações. Grau leve, moderado, grave, tá? E suspeito. Então, é suspeito, leve, moderado e grave. Aí também a gente vai ter que ficar 2 aulas para poder ficar falando só de displasia aqui. Então, vocês vão dar uma estudada depois, mas vocês estão entendendo que a doença vem com sobrepeso, alterações de ambiente, alterações genéticas e idade, tá bom? Tratamento. Aí sim, eu vejo muita gente escorregando na banana, vamos dizer. Pessoal passando um tratamento com anti-inflamatório sem saber usar o anti-inflamatório. Às vezes nem passa tratamento com anti-inflamatório, já encaminha o paciente para uma cirurgia de denervação ou de colocação de prótese. Gente, eu vou falar hoje sinceramente para vocês, 70% a 75% dos meus pacientes com displasia coxofemoral são tratados com tratamento conservativo, tá? E como que eu faço? Eu passo um anti-inflamatório, e aí pode ficar a critério do cliente, né? A gente tem firocoxib, meloxicam, carprofeno, tem vários anti-inflamatórios aí, eu coloquei os 3 mais utilizados, tá? Como eu falei para vocês, na escolha, eu prefiro o firocoxib. A desvantagem dele é que o produto comercial é muito caro. Então, às vezes, a gente manipulando, a gente consegue um valor mais acessível, tá? Então, o meloxicam é bom? É também. Dá para manipular, dá para comprar o produto comercial? Sim. Porém, ele tem uma ação gastrotóxica, né? Ele machuca o estômago por inibição de COX. Então, o que a gente tem que entender? Dá para usar o meloxicam? Dá, mas no máximo 7 dias. Em 7 dias eu não consigo uma resposta tão significativa. Na hora que começa a melhorar, eu paro de dar, meu paciente recai. Tá bom? E o carprofeno, que também é um excelente anti-inflamatório. Então, qual o meu protocolo? Eu uso 14 dias de anti-inflamatório, tá? Então, se eu uso 14 dias de anti-inflamatório, eu tenho que usar um anti-inflamatório seguro, um anti-inflamatório que não vai me causar lesões gástricas. E aí, só tá bom? Não. Eu vou entrar também com o quê? Analgesia, ele tem dor. O anti-inflamatório ajuda? Sim, porém, eu tenho dor na minha articulação. Eu tenho que entrar com o quê? Analgésico. E com o que a gente trabalha hoje? Tramadol. Aí lembre-se que a dose do tramadol é um pouco mais alta do que o recomendado em algumas bulas, tá? Nas bulas falam de 2 a 5 miligramas quilo, eu uso de 5 a 8 miligramas quilo, 3 vezes ao dia, TIT, né? Junto com o anti-inflamatório, 2 semanas também, 14 dias. Beleza. Pode ser usado gabapentina, pode ser usada pregabalina, tá? Eu estou falando de medicamento, né, gente? E nutracêutico, também posso entrar? Posso. Condroitina, devo. Condroitina, glucosamina, UC2, Borrelia serrata, putz, aí vai ter uma infinidade de produtos que a gente pode usar. Eu estou passando aqui o que é mais fácil acesso e o que não vai encarecer demais para os tutores. Tá bom? Então, o que a gente vê hoje nos anti-inflamatórios, que a gente tem uma certa discussão, é que o meloxicam causa lesões gástricas e o firocoxib é caro, mas hoje a gente tem alternativas aí que vão facilitar para a gente. Bom, e o carprofeno também que tem um preço intermediário, ok? Os contramoduladores, então os nutracêuticos, como eu falei, eu sempre começo com o UC2 no quadro agudo, então eu entro com o UC2 aí durante 30 dias e depois eu mantenho apenas glucosamina e condroitina. Isso vai variar muito de paciente para paciente, questão de dose. Tá? Normalmente, o UC2 eu passo 20 miligramas animal, paciente acima de 20 quilos eu passo 40 miligramas. Bom, glucosamina e condroitina também vai variar. Outro produto que eu adoro, ômega. Tá? Eu não citei aqui, mas podem usar desembolado, né? O EPA-DHA. Os ômegas ajudam muito. Tem um outro produto que é o GLA, que é um inibidor também de proteínas inflamatórias. O GLA, ele é o óleo de borragem, ele ajuda pra caramba também. Então, são técnicas hoje, são protocolos que, se você fizer desse jeitinho que eu estou passando para vocês, vai ajudar muito. E eu associo com o quê? Controle ambiental. Então, tutor, nada de subir e descer a escada mais. Putz, né?
portãozinho, escada vai prejudicar muito. Subir e descer de cama, acabou. Escadinha ou rampinha para subir e descer da cama. Ah, mas não tem mais. Cirurgia, então. Vai gastar uma baba com cirurgia. Tá bom? Então, esse tipo de medicações, controle ambiental com a escadinha, com a rampinha, extremo controle de peso. Eu preciso fazer um controle de peso também. Porque o povo fala, como eu falo que eles usam anti-inflamatório de forma errada, eles querem usar o anti-inflamatório e ter boas respostas continuamente. Só que eu tenho um paciente pesado que está forçando muito a articulação, ele está com sobrecarga. Então, não adianta eu entrar com anti-inflamatório e esperar que esse paciente depois vai ficar bom. Então, eu tenho que entrar com controle rígido de peso, tá? E aí eu trabalho hoje com várias rações. Eu não tenho aí uma marca que eu indico, mas essas 3 aqui, tem a Royal também Satiety, que é muito boa. Eu entro em controle pesado, proíbo qualquer tipo de petisco. A única coisa que eu libero é brócolis e chuchu cozidos. Ah, é uma cenourinha. Não. Ah, uma frutinha. Fruta tem frutose, tem açúcar. Não. Somente chuchu e brócolis e ração pesada. E controle, a cada 30 dias volta para eu pesar e recalcular a quantidade de ração. Não é simplesmente pegar e jogar a ração lá do jeito, de qualquer jeito, não. É controle certinho, gente. E essas empresas, elas fornecem para vocês alguns softwares que você joga o peso lá, coloca peso que eu quero, né? O peso desejado. Ele está com 40, eu desejo 32. Ele já calcula para você qual a quantidade de ração que ele vai comer por dia. Tá bom? E chuchu e brócolis e corta o resto todo. A gente tem que educar quem? Os tutores primeiro, porque os tutores são os grandes culpados. Então você tem que pegar pesado. Ó, se não emagrecer, vai voltar a andar com dificuldade, vai partir para uma cirurgia, você vai gastar uma grana preta e ele pode não ter resultados, porque senão não vai adiantar. E associado a isso, a gente pode submeter o quê? Fisioterapia e acupuntura. A gente tem aí grandes profissionais em toda a área do Brasil que se submetem a esse tipo de estudo e vêm com excelentes resultados, né? Pesquisas e mais pesquisas, mostrando que realmente a gente tem bons resultados com isso aí. E a gente está conseguindo auxiliar ao tratamento. Porque também não vou falar para vocês, faz acupuntura e fisioterapia e resolve. Não. E não vou falar para vocês, faz só um anti-inflamatório e vai resolver. Não. São coisas associadas. Eu preciso juntar, né, esses tipos de tratamento para me auxiliar. Hoje a gente está vendo aí que um poderoso analgésico que fora do país, né, o pessoal tem utilizado, aqui a gente não tem utilizado, é a maconha, né, a base lá da maconha. Só que no Brasil, infelizmente, não pode usar. Então, assim, o que a gente vê de respostas positivas para controle de dor, gente, é absurdo. Então, é uma coisa que daqui a pouco está chegando para a gente, daqui a pouco a gente vai conseguir também. Hoje em dia, eu sei que tem alguns locais que fazem manipulação, mas ainda não sei se é permitido, né? Então, tem nos auxiliado muito também no quadro de controle de dor. Bom? E o manejo ambiental, que eu falei, colocar a caminha para subir na escada, no sofá, pode tentar adaptar. Então, tem gente, tutor que vira para você e fala, pô, Mário, mas é muito caro, cara. Adapta. Olha isso aqui, é uma escada dobrada. Se vocês olharem, é uma rampa de borracha, uma tampa de borracha, uma placa de borracha. Compra usado, né? Outra coisa, evitar de brincar com aquele paciente, com aquele pet dentro de casa escorregadia. Então, a gente quer jogar bolinha dentro de casa, a gente quer tocar campainha porque é bonitinho ver o cachorrinho patinando para correr, para pegar bolinha. E não é por aí. Eu preciso fazer o quê? Vai lá para a garagem do prédio, vai para uma área de grama que tem lá no fundo da sua casa, leva ele para uma pracinha, vai com ele para a praia, quem tem praia. Evita ficar com aquele paciente no piso liso. Parece uma bobagem, mas ajuda muito. A sobrecarga articular devido a escorregão, a saltos, a impactos na articulação, ela prejudica demais. Tá? Então, se a gente conseguir fazer esse tipo de controle, vai nos auxiliar muito. Aí eu coloquei esse vídeo aqui para vocês verem que, às vezes, tem proprietários que eles fazem coisas que nos impressionam muito. Esse cachorrinho é um labrador velho, né, que praticamente não se locomovia, tem uma displasia controlada com aquilo tudo que eu passei para vocês em nutracêuticos, e o cara fez uma adaptação na casa, onde ele comprou um motor de elevador de carga, que é barato, fez um caixote, que está coberto de carpete, e o bichinho super condicionado. E olha a alegria dele, olha lá, fininho, o labrador. A alegria dele, dando altos gritões lá, beleza, vamos passear. Né? Um velho do lado aqui que daqui a pouco está indo junto no cantinho, não vai aguentar.
Por quê? Porque ele tem uma escada, ele tem um sobrado, ele mora no alto, então ele precisa de descer isso aqui para fazer exercício físico. Então, se eu descer com ele todo dia da escada, putz, então é muito mais fácil o cara falar assim, Mário, não tem jeito, do que ele tentar adaptar alguma coisa. E se você olhar, não é nada rico. É um trilho de metal e um motor de carga, que pode comprar até usado num ferro velho e reformar esse tipo de motor. Tá? E o bichinho, ó, super felizão, super condicionado, vai na dele na boa, colocou um tapetinho aqui para ele não escorregar na saída, porque ele sai desembestado, ó, e sai vazado. Oba, vamos para a praia, vamos correr. E eu consigo o quê? Oferecer qualidade de vida para aquele paciente, juntamente com tudo aquilo que ele está tomando que eu passei para vocês. Porque hoje em dia, não sei aonde vocês estão, mas no meu estado, em Minas Gerais, o tratamento cirúrgico, principalmente pensando no tratamento ouro hoje, que é a prótese de quadril, é muito cara. Isso eu falo para vocês, eu atendo muito paciente, muito. 1% aceita prótese, se aceitar. E olha que eu converso, eu falo, eu explico, eu ofereço. Por quê? Porque é um tratamento, existe. Se você não oferecer para o tutor, às vezes ele vai ficar pé da vida e vai voltar para te tirar satisfação. Por que você não me falou que tem prótese? Então eu falo, tem a prótese. Tá? Só que tá quanto? Em média, 15 a 20 mil reais cada lado. E aí? Vale a pena? Então não é todo mundo que pode pagar isso. Tá? Outro tipo de protocolo é um pouco agressivo. É o quê? É a colocefalectomia, antigamente chamado, ou a artroplastia excisional da cabeça e colo, ou retirada de cabeça e colo femoral, que é isso aqui, ó, que é a cabeça e a região onde, né, é encaixada ali no fêmur. Então, esse aqui tirou até um pedacinho do fêmur junto. Então, em cães pequenos, ainda ajuda esse tipo de procedimento. Mas em cães muito grandes, pessoal, não vale a pena. A sobrecarga num paciente sem cabeça e colo femoral vai levar a um desconforto e sobrecarga do membro contralateral. Por isso que eu geralmente não indico a amputação. Quando eu fiz aquele tratamento que eu mostrei para vocês e eu não consegui uma resposta significativa, eu mantenho a minha condroitina, glucosamina para sempre, eu entro mais tempo com o C2, eu entro com a borrélia, eu entro aí com os nutracêuticos e faço o que a gente chama de denervação acetabular. O que é a denervação? É aquele paciente onde a cabeça do fêmur, acetábulo, eu vou trabalhar nas terminações aqui, onde a dor chega na cabeça do fêmur. Então lembra, o que dói é a cápsula. As inervações, a terminação nervosa que chega na cápsula, que traz a dor. Então esse trabalho do professor Alexandre de Curitiba, me parece, Alexandre Schmadec, ele mapeou isso aqui, ó. Ele mostrou, através desses pontinhos preto e branco, que essa região é a região onde a gente mais encontra essas terminações. Então, na cirurgia, eu vou fazer o quê? Entendam, a cabeça do paciente está aqui, a cauda está aqui, a cabeça do fêmur e o acetábulo. Eu vou fazer uma denervação, ou seja, eu vou tirar as terminações nervosas que estão nessa região, tirando a dor que vai ocasionar, tirando o impulso que irá ocasionar a dor na cabeça do meu paciente. Bom? Agora, vale a pena? Vale, mas eu sempre associo com aqueles medicamentos que eu passei para vocês. E como eu falei para ficarem atentos aos gatos, a maioria da literatura fala que a displasia coxofemoral ela é rara em gatos. Será? O que eu tenho pego de gato com displasia, gente, é muita coisa. E aí eu fico pensando, será que é preguiça do profissional? Será que é medo? Será que é pressa para atender? Será que é falta de prática? Será que é o tutor que não colabora? Então, a gente entra numa expectativa de atender aquele felino, e qual que é a dificuldade do felino? Felino hoje, ele já chega com medo no seu consultório. E se você não tiver ali um cat friendly, não tiver um manejo adequado, ele já está puto. E ele está com dor ainda. Então, a gente acha que ele vai chegar assim para a gente, e ele chega com dor. A realidade é completamente diferente. Ele chega enlouquecido. E como que eu vou avaliar esse paciente? Então, será que a displasia realmente ela tem pouco ou ela é pouco diagnosticada? O paciente chega para você desse jeito, ó, você só olha para ele e fala, meu Deus, o que vou fazer? Né? Cada orelhada para trás e olhada de olho que ele te dá dessa aí, você já desistiu. Então, como que a gente faz? A gente acaba examinando de uma forma em que realmente ela vai ser uma doença que não vai ser tão comum. Né? Eu vou chegar, vou olhar para o paciente, eu vou tentar tirar ele da caixinha, ele já faz isso.
Então, as pessoas hoje diagnosticam FIV, FeLV, PIF em problemas articulares. Por quê? Porque não põe a mão. Então, será que realmente é uma doença rara? Né? Então, ela não é tão rara assim, ela é subdiagnosticada. E qual que é a diferença do cão? O tutor não vai chegar falando para vocês que ele está mancando, que ele está gritando de dor, que ele está rebolando. O gato não demonstra isso. Tá? O gato ele é muito diferente dos cães. Apenas 30% demonstra dor. Então, o gato ele tem na sua natureza ocultar dor. Ele não mostra. Por quê? Se ele mostrar a dor, ele demonstra baixa defesa, ele demonstra vulnerabilidade. Ele mostrando estar vulnerável, ele vai perder as fêmeas para um outro gato. Tá? Então, ele não mostra, ele fica na dele. E ele tem uma alta capacidade adaptativa à dor. O que ele mostra para a gente? Alterações comportamentais. Então, ele tem dificuldade ou demora para fazer xixi, para ficar na liteira. E aí a gente vai falar que é o quê? Doença inflamatória do trato urinário. Ele está com uma SUF, uma doença do trato urinário inferior. Será? Você chegou a perguntar para o tutor fala que ele está agachado. Mas, tutor, sai urina? Não, sai um tantão, doutor. Então, será que é mesmo a doença inflamatória? Será que é cistite? Ou ele não está conseguindo descer da liteira? Ele está com dor, tá? Ele está dormindo demais. Não, seu gato é velho. Gato velho dorme muito mesmo. Será? Ou ele está com dor e está quietinho e aí o que não tem nada para fazer eu vou dormir? Ele brinca menos, ele para de procurar as coisinhas, o hábito de caça. Chega pessoas, ele não vai interagir, ele foge para o quarto para esconder, para ficar isolado. E ele, às vezes, chega para você com pelame desse jeito. Ó. O dono é mal cuidado. Ele é mal cuidado pelo dono. Não, não é mal cuidado pelo dono. O problema é que ele não consegue se banhar mais. Ele vai virar para se banhar, dói. Então, ele prefere ficar quietinho, vai virando um bolo de pelo. Tá? E como eu falei para vocês que é o comportamento que muda, ele não vai mancar. Ele vai fazer o quê? Na hora que você vai fazer um carinho, ele vai ficar puto. Na hora que você passa a mão ali na região da coluna lombosacra, região de pelve, tá? Porque ele vai estar sentindo dor, ele vai diminuir a sua ingestão de água e de alimento, porque ele não consegue abaixar. Então, o cara leva para você, doutor, ele parou de comer. Isso aí é uma erliquiose no cão, né? É uma rickettsia, sei lá, é uma hemoparasitose no felino. Não, às vezes ele não está comendo, não é porque ele tem uma doença infecciosa, é porque ele não consegue simplesmente abaixar. Você vai só levantar o comedouro dele e já melhora o problema. Bom, ele tem dor para poder abaixar. Às vezes ele começa a reter cocô, porque para abaixar vai doer, ele começa a segurar cocô, ele vai tendo o quê? Constipação. Ele começa a segurar a urina. Então, vai ter infecção urinária. E às vezes você vai diagnosticar uma infecção urinária, por quê? Porque ele tem problema articular. Então, o meu nefro, hoje a gente trabalha muito em conjunto quando a gente trata felino. Mário está com doença renal aqui, ó, doença renal aguda, ou IRA, insuficiência renal aguda, ou doença renal crônica. Quando a gente vai olhar, tudo fundo articular. E aí a gente faz um raio-x e vê que ele tem um fecaloma. Faz o quê? Nossa, ele tem um fecaloma, tem que operar. Ou então tem que fazer um enema. E a gente esquece de olhar aqui, ó. Olha a articulação coxofemoral desse gato. Tá? Então ele tem uma displasia, que ele não consegue fazer um cocô direitinho, abaixando, e ele leva a retenção e um fecaloma. Bom, e tratamento? Não tem muito. É proporcionar qualidade de vida. É onde eu falo que a gente tem que manter essas medicações para o resto da vida. Tá? E orientar o tutor. Tutor, não tem cura. Vamos tentar dar qualidade de vida para ele. Então, fazendo o quê? Diminuindo a quantidade de comida, dando uma dieta alimentar adequada, tanto ela alimentação natural quanto rações mais adequadas para aquele felino, é ração para gato velho, é ração para gato castrado, é uma comida natural, uma alimentação natural com composição equilibrada de carboidrato, proteína e mineral, tá? Modificação ambiental, assim como para os cães, escadinha, caminha macia, comedouros e bebedouros mais altos, mais uma vez, rampinha, um xixizódromo lá para ele, uma liteira, onde ele tem uma rampinha que facilita para ele entrar, tá? Modificações ambientais. E como que eu vou controlar a dor, então, Mário? Eu mudei o ambiente, mas e o cão? Eu dou lá o Firocoxib e o gato? O gato, eu entro com quem? Meloxicam. É uma droga que eu gosto porque ela é muito segura para o felino. O grande problema hoje é que a gente tem felinos pequenininhos. Então, a dose, às vezes, a gente não tem apresentação comercial. Então, o que a gente faz? Manipula aquela dose exatamente para aquele gato. Mário, mas tem aqueles com uma dosagem mais baixa. Porém, o que eu trabalho é com início 0,1 miligrama por quilo, tá? No primeiro, segundo, terceiro dia, uma vez por dia, e depois, durante 10 a 15 dias,
eu entro com 0,01 miligrama por quilo. O que eu faço? Eu passo 10 dias. Beleza, tá super bem, tá tranquilo, eu tiro. Começou a sentir dor de novo. Eu tenho que voltar. Eu vou voltar com a mesma dose de 0,1 miligrama quilo? Não. Eu vou entrar com uma dose de 0,05 a 0,01. Normalmente eu entro com uma dose de 0,01, porque eu já dei 10 dias. Eu vou provocar problema renal. Então, por isso que tem problema renal com anti-inflamatório, o pessoal fica, não vou dar, porque dá problema renal. Saiba usar. Então, o que eu faço? 0,01. E mantenho 2, 3, 7 dias, 10, aí faço um retorno, 7 dias. Doutor, tá mantendo legal, vamos tirar? Tiramos, mancou de novo. Eu volto com ele. Tem pacientes que ficam 4, 5 meses. Tem um trabalho lá da Austrália que com doentes renais crônicos que tomaram por 6 meses e não tiveram problema. E aí? É saber interpretar o meu paciente, saber se ele pode tomar, né? Se ele está vomitando? Não. Se ele tem diarreia? Menos ainda. Inapetência? Não. Melena? Menos. Começou a ter isso aqui, ó, eu paro, eu não dou. E aquele paciente que chega para mim com desidratação, com exame renal ruim, então a gente tem que fazer exame, não é simplesmente dar o anti-inflamatório para o gato velhinho que a gente está falando. Vou simplesmente dar? Não. Faz uma função renal, faz uma função hepática, né? Tem alteração hepática? Entra com SAMe. Tem uma alteração renal? O que eu posso dar? Tá? A nível urinário, e aí, o que eu posso trabalhar? Será que eu tenho que dar uma amitriptilina para esse gato ficar mais tranquilo? Como é que eu vou fazer para aumentar a ingestão de água? Então, eu vou trabalhar esse paciente para ele poder receber a minha medicação, tá? Não adianta ir dando ao Léo. E aí, eu vou dar lá 10 dias, terminou? Faz um perfil renal de novo, faz um SDMA, né? Faz aí um exame de urina, que é tão simples e dá para a gente um tanto de informação importante. Tá legal, ele tem dor ainda? Continua. Associa gabapentina. Gabapentina para felino é excelente. Dose de 10 miligramas quilo 2 vezes ao dia. Tá? Pode ad eterna. Dá problema renal. Faz controle. Bom, associado a condroprotetores também. Pode usar em gato. Nossa, dá para gato? Dou. Condroitina e glucosamina, UC2. Ok? Associado à acupuntura, fisioterapia, sim, ajuda muito. Beleza? Então, lembre-se, displasia coxofemoral em gato é raro ter sinal clínico. Comportamento, guarda isso na cabeça de vocês. E para a gente finalizar, tá? Rapidão, uma outra doença que é muito comum, não só em pacientes idosos, mas em pacientes jovens também, a doença do disco intervertebral, vulgarmente chamado de hérnia de disco, né? Quem que desenvolve essas hérnias de disco? Geralmente pacientes que são mais ansiosos, mais bagunceiros, mais agitados. Por quê? Porque ele tem muita movimentação e desgaste desses discos. Ao contrário de que todo mundo acha que é o paciente gordo que vai ter hérnia. Nem sempre, pessoal. Nem sempre o paciente gordo consegue subir na cama. Ele não anda. Então, hoje parece que é um trabalho do Ronaldo Casimiro que fala que não é tão por aí, não. Tá? É aquele paciente mais enlouquecido. Tanto que se você pegar quem que são os campeões em hérnias de disco, em doença do disco vertebral, bulldogs franceses, tá? Depois vem Shih Tzu, tá tendo muito, Dachshunds, Dash é um capeta, sobe e desce aquela linguiça que só movimenta. Então eu tenho muita movimentação. Então as raças mais acometidas no Brasil são os Dachshunds, os bulldogs franceses, os Beagles, os Shih Tzus, os Lhasas, Poodle, Maltês, tá bom? E aonde eu tenho mais as lesões? Em coluna cervical e tóraco lombar. Básico, mas não para todo mundo. Tem gente que fala, mas por que isso dá no pescoço aqui embaixo da coluna, tóraco lombar? Que são áreas onde a minha coluna tem instabilidade. A coluna torácica, ela é rígida. A coluna lombar, ela também. Né? A tóraco lombar e a cervical é onde eu tenho mais impacto. Tá bom? E os tipos, né? A gente tem a hérnia de disco ou a doença do disco intervertebral do tipo 1, a Hansen tipo 1, que é a extrusão. Então, o que é extrusão? O meu disco ele é formado por um anel fibroso e um núcleo cartilaginoso, um núcleo pulposo, é um núcleo mais molinho. Quando eu tenho um ressecamento ou um trauma, vai romper isso aqui e eu vou ter uma compressão da minha medula. Essa é a extrusão, extruir o interior. Ou eu posso ter uma protrusão, Hansen tipo 2, sai o disco inteiro, impacto, subiu o disco, comprimiu a medula. Ou
as hérnias não compressivas, que tem gente que chama de Hansen tipo 3, mas não tem essa nomenclatura. Tá? São as não compressivas, que o cachorrinho caiu, bateu as costas, ou tomou uma bicuda, ou sofreu um acidente, não teve extrusão, não teve protrusão, mas a medula sofreu um dano. Aquele dano na medula, ele vai causar déficit neurológico naquele paciente. Então, por isso que a tomografia, ela me ajuda muito no tratamento desses pacientes. E quais sinais que são mais evidentes? Tóraco-lombar, geralmente eu tenho o quê? Um déficit proprioceptivo de membro pélvico. Geralmente, tá, gente? Porque cervical também pode levar a déficit proprioceptivo. Mas, normalmente, o membro torácico vai estar normal e eu vou estar um déficit proprioceptivo de membro pélvico, tá bom? Cervical, normalmente, eu tenho déficit proprioceptivo de membro torácico, paciente em posição de cabeça baixa, porque ele não consegue fazer movimentação, paciente mais prostrado. E aqui, por exemplo, um quadro de hérnia cervical grave, onde ele tem déficit proprioceptivo total, né? Ele tem de torácico e membro pélvico. Esse aqui já é um paciente que já não fica em pé mais, por uma compressão cervical grave. Então, variam também os sinais. Eu tenho que saber o quê? Localizar a lesão. E aí é um tanto de live aí de neuro, tem um tanto de trabalho, tem um tanto de curso, para poder entender, localizar. Porque você precisa localizar para pedir um exame do local adequado. Não é pedir também uma tomografia do cachorro inteiro, porque senão você quebra o tutor. E saber se realmente eu tenho uma hérnia, uma extrusão, tá? Diagnóstico, então, ele pode ser dado por mielo? Pode. Eu não gosto nada, eu tenho pavor de mielo. Ah, mas a minha cidade não tem. Menos mal que seja, então, uma mielo do que nada. Porque, às vezes, pessoal, a mielo é aquela que introduz o contraste ali na região atlas axis, né? E o contraste ele vai descendo, circundando a medula. Ele vai parar aonde tem uma compressão. Porém, e se tiver compressão lá para baixo também? Ele já está parado lá em cima. Então, eu não curto muito. A tomografia é boa porque ela vai me dando cortes sagitais, ela vai me dando vários cortes e me mostra o local adequado, o local certinho aonde eu tenho o material acumulado. E aí, dependendo da quantidade de material, da quantidade de compressão que eu tenho, de qual quantidade foi acometida, então eu tenho um canal medular lá, que ele foi acometido 60%, 70%, hoje vou entrar para cirurgia, tá? Porém, hoje em dia, eu falo com os meus alunos, então, tem compressão? Bora para a cirurgia? Não. Vamos tentar pensar antes. Calma, faz exame clínico. Hoje, o professor Ronaldo Casimiro, ele tem um trabalho que ele fala que você pode ficar até 1, 2, 3 meses, você pode aguardar para poder operar. Tá? Porque antigamente tinha aquele conceito de parou hoje, tem que correr, tem que operar amanhã, é para ontem. Calma, não é assim. Tá? Então, o que eu faço geralmente? Eu pego aquele paciente com uma lesão aquele que a gente viu. Claro que naquele caso gravíssimo, esse aqui, ó, eu não vou já tentar tratamento, eu vou operar. Mas esses dois aqui, ó, que é aquele que o cara fala, pô, Mário, ele tá gritando à noite, ele tá cambaleando, ele tá caindo. Eu sempre tento um tratamento sintomático antes, tá? Eu tento um tratamento medicamentoso. O que eu geralmente faço? O pessoal gosta muito de usar corticoide. Eu nem sempre, tá? Eu prefiro trabalhar com não esteroidal, ou o firocoxib por 10 dias, uma vez ao dia, ou o carprofeno, associado ao tramadol 10 dias, 3 vezes ao dia, associado à gabapentina 30 dias. Então, eu peço, e a ômega, EPA-DHA, tá? Os ômegas 3 e 6. Então, eu peço para esse paciente, para esse tutor, voltar comigo em 15 para fazer uma primeira avaliação. Normalmente, esse paciente está evoluindo para uma boa melhora. Está evoluindo para uma boa melhora, aí lembre-se, eu associo também a acupuntura e fisioterapia. Está evoluindo para uma boa melhora, eu continuo, eu estendo. Chego em 30 dias, como é que ele está? Pô, tá 0. Não, está piorando. Aí não tem como, a gente parte para tomo e parte para cirurgia. Lembrar que durante esse tratamento aqui de 30 dias é repouso absoluto. É colocar dentro de um cercadinho, colocar dentro de um espaço pequeno, porque o bichinho começa a melhorar, eles começam a soltar, quer correr com o bicho, e aquele disco que estava desinflamando, ele vai romper e vai detonar esse paciente aí. Então é repouso absoluto. Pô, mas eu vou esperar 30 dias? É claro que você vai fazer um retorno com 15,
Está melhorando, mantém com 30. 15 não tem resposta nenhuma, 0, cirurgia. Mas eu vou falar, eu já salvei muito paciente com esse protocolo aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu trouxe um caso que eu postei na internet recentemente. O pessoal me perguntou, porra, o que você usou? Tal, né? Usei filocoxib, tá? Uma droga top. Usei ômega, gabapentina, borragem e borrélia. Mas quem que foi a base do meu tratamento? Filocoxib, gabapentina e ômega, tá? Os principais, que era aquela cachorrinha que já tinha ido indicada a cirurgia. Então, se você olhar, ela já tinha aí um sinal clínico bem evidente, tá? E quando o veterinário vê isso, ele assusta, ele já quer operar. E ele esquece de parar e ver se não dá para a gente tratar de uma forma mais conservativa. Ele mandou, que nesse caso o colega até pediu para colocar numa cadeirinha. Então, colocaram essa cachorrinha numa cadeirinha. Ó. Quando a tutora me mandou o vídeo, eu falei, putz, cirúrgico, não tem jeito. Só, gente, que olha a hiperextensão caudal dela. Ó. Por que tem essa hiperextensão e não tem flacidez? Porque ela ainda tinha um certo reflexo. Ela tinha nocicepção, dor profunda. Então eu não mandei para cirurgia, falei, calma. Se ela não tivesse, aí sim eu não faria um tratamento, eu mandaria para cirurgia. Mas a grande maioria dos tutores parou de andar, eles já endoidam, já corre para a clínica. E normalmente a gente tem nocicepção, tem dor profunda. E eu entro com aquele protocolo. Essa cachorrinha aí, ó, eu não quis, o tutor também não tinha condições para poder submetê-la a uma cirurgia, e a gente fez um tratamento medicamentoso, e aí está o resultado dela. Tá? Isso aqui já depois do repouso de 30 dias, com o filocoxib, né? Ela com o tutor, ó. Então, você vê aquele primeiro caso, que ela praticamente sem andar, e nesse caso, ela apresentando esse tipo de comportamento. E aí? E se eu tivesse operado, será que eu teria uma resposta significativa? Talvez sim, mas eu posso também ter uma resposta iatrogênica. Então, eu sou a favor de operar? Sim, claro, muito. Porém, eu sempre tento um tratamento antes. Bom? De considerações finais, eu trago para vocês que a doença ela não se trata como uma receita de bolo. Então, o pessoal fica assim, o que você usa? Mas aqui, eu estou usando tal anti-inflamatório. Mas... Gente, a gente tem que examinar o paciente. Eu preciso fazer um exame clínico adequado do meu paciente. Eu preciso fazer um exame clínico específico daquela dor, específico daquele local, para eu saber qual estratégia melhor eu vou utilizar. Não é saindo usando tudo e o que você tem em cabeça para tratar tudo da mesma forma. Tá? Por quê? Porque todo medicamento, se não souber ser usado, ele é letal. Então o pessoal fala, mas anti-inflamatório, insuficiente renal vai matar. Se você não souber usar, não. Se você souber usar, não. Se você não souber usar, você causa um problema renal no paciente rígido. Tá? Se você não souber usar um corticosteroide, você vai causar lesão no paciente também. Então eu tenho que entender como usar essa droga associada a outras terapias de tratamento. Tá? E eu preciso lembrar que eu tenho que tratar a causa da minha patologia e não a consequência. Então, eu tenho aquele paciente jovenzinho lá atrás, por que eu já não começo a orientar o tutor sobre peso, sobre escada, né? Sobre os nutracêuticos, sobre uma alimentação balanceada? Por quê? Eu já deixo para pegar o bicho quando ele já está ferrado. Então, é quando ele é neném que eu já tenho que começar a orientar o cara. Então, quando eu pego essas raças mais propícias a esses tipos de patologias específicas, eu já começo a orientar ele lá de trás. E dessa forma, o que vocês fazem? Vocês começam a trazer mais para vocês um proprietário que vai ser mais fiel à consulta. A gente perde aquela cultura de, eu só levo no veterinário quando ele está doente. A gente começa a fazer o quê? Medicina veterinária preventiva. Isso é importante demais. Tá? E um tanto de nutracêutico que a gente pode manipular aí que pode levar a qualidade de vida desse paciente. Bom? E a gente tem que tentar fazer sempre o nosso melhor diagnóstico. Não é atender de qualquer forma e jogar para lá. Tenta isso aí. É tentar achar o problema. Dar uma confiança para o tutor. Tá bom? Então, vocês viram que é saber equilibrar o tratamento. Tá? Eu vou aproveitar rapidinho para falar, então, de um curso que eu estou promovendo. Peço liberdade aí para meus colegas, né, Coopervet. A gente está lançando no dia 13, 14 e 15 de novembro, pessoal, um circuito de especialidades veterinárias.
Então, mais uma vez, a veterinária está uma bosta. Claro, o pessoal não estuda. Então, eu estou tentando, de alguma forma, trazer para os meus alunos, trazer para os veterinários, trazer para a nossa classe um ciclo de aprimoramento onde a gente vai ter 22 especialidades. Então, não tem como o cara falar assim, eu só gosto de endócrino. Beleza, vai ter endócrino. Eu não gosto. Tem tudo. Então, eu fiz questão de trazer isso para a gente. A gente todo ano faz presencial. Infelizmente, esse ano não deu, mas já está sendo super sucesso, já está tendo uma procura gigantesca, porque quem já conhece o curso, né, gostou super. Vai ser ao vivo, igual a gente está fazendo aqui agora, não vai ser nada gravado, para a gente poder fazer um bate-papo, fazer discussão com profissionais especiais da sua área, profissionais que são referências na sua área, tá? O pessoal tem me perguntado, vai ter certificado? Então, eu já coloquei também, vai ter certificado de 22 horas. Uma área dia 13, 14 eu não posso. Nós vamos deixar de 10 a 20 dias disponível. Aqui está 10, mas a gente está pensando em deixar 10 a 20 dias, tá? Inscrição é feita aqui, ó, Circuito Mineiro de Especialidades, tá bom? Lá eu vou falar muito também de nutracêutico, vou falar de controle de dor. Então, vai ser um prazer tê-lo conosco, ok? Muito obrigado a vocês por estarem comigo aí até agora, né, numa segundona. E deixo para vocês uma mensagem que eu sempre gosto de deixar em algumas palestras minhas, que a loucura nossa é sempre tentar fazer a mesma coisa, né, e ficar reclamando da vida, esperando resultados melhores. A veterinária está ruim, não faz nada para melhorar. Então, gente, vamos tentar cada vez mais fazer o melhor que a gente pode para a gente ter resultado diferente lá na frente, poder olhar e falar assim, putz, vale a pena mesmo, a veterinária realmente vale a pena. Bom, deixei meu contato aqui, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma informação que queiram que eu passe, fiquem à vontade. Meu Instagram também está aí. Fiquem à vontade para poder dividir comigo os casos clínicos, dividir comigo algumas discussões que a gente coloca lá. Bom, estou aberto a perguntas. Obrigado mais uma vez às meninas, a Tássia, a Letícia, e espero poder ter contribuído de alguma coisa, né, de alguma forma, para alguma dúvida de vocês. Já vi que tem um tantinho de pergunta aqui, né? Tassi, tá aí? Oi, doutor, Letícia, estou aqui. Você chegou a anotar as perguntas? Sim, eu vou passar as perguntas para o senhor aqui agora. A gente tem uma pergunta aqui, ó. A condroitina cessa a progressão da degeneração por completo? Não, de jeito nenhum. Até o pessoal tem me perguntado assim também, Mário, a condroitina faz crescer cartilagem? Porque tem vendedores, né, que falam para a gente, não, a condroitina é um condrorregenerador. A gente até escuta isso muito. Não, ela não é um condrorregenerador e não, ela não cessa por completo. O que a condroitina faz, pessoal? A condroitina, ela entra na cadeia formadora da cartilagem. Então, eu tenho lá o ácido hialurônico, né, e tem as ligações de condroitina de glucosamina. Então, de condroitina, que a glucosamina é um precursor. Então, a cartilagem degenerada, desgastada, ela sente falta de matéria-prima para formar uma cartilagem ou para manter a saúde daquela cartilagem que já existe. Quando eu ofereço condroitina, eu estou oferecendo substrato para melhorar a qualidade da minha cartilagem. Então, é aquele gato que está desidratado, eu dei soro. Eu estou melhorando a qualidade, ou está anêmico, eu dei sangue. Eu não tô resolvendo o problema, eu estou dando tempo, eu estou dando qualidade de vida para ele produzir, para ele melhorar. Então, ele está anêmico porque ele tem uma hemoparasitose. Se eu não matar a hemoparasitose, não vai resolver nada. Então, se eu der condroitina para uma cartilagem que está sofrendo dano inflamatório o tempo inteiro, não vai resolver nada. Então, eu dou oferecendo substrato e vou tratar a minha doença primária, a minha doença articular degenerativa. Como? Anti-inflamatório, nutracêutico, tá? Então, não caia nessa que é milagre, mas auxilia, e muito. Mari, qual que é a diferença da condroitina e glucosamina? A condroitina é um produto que ele já vai atuar direto lá na qualidade da cartilagem. A glucosamina, o meu paciente tem que quebrá-la, e ela vai ser quebrada e o metabolismo dela, eu vou ter o quê? O produto condroitina, que vai ser o produto incorporado lá na minha articulação. Então, ele não cessa por completo, não. Ele auxilia, tá?
A gente tem mais uma pergunta aqui, o doutor. Tá, não É pode verdade. ver nada. Pode lavar esse pé direito. Por que não prendeu o cabelo? Paulo, por favor, desliga o áudio aí, porque tá atrapalhando. Doutor, a próxima pergunta é verdade que a condroitina pode fazer efeito somente após 6 meses de uso? Não, 6 meses não, mas ela também não tem uma reação imediata, tá? Alguns trabalhos mostram que é de 45 a 60 dias. Tem trabalhos que falam que é 30. Aí eu vou falar para vocês clinicamente o que eu vejo, 40 dias. Então, não adianta dar 10, 15 dias que não vai resolver. Eu passo no mínimo 60, tá? Tem resultado? Em vez de eu manter, se o tutor não tem tanta grana para manter para o resto da vida, aí eu peço para ele fazer um mês sim, um mês não. Ou 2 meses sim, um mês não. 2 meses sim, um mês não. 6 meses não. No mínimo, 45 dias. Tá, obrigada, doutor. A próxima pergunta é... Alguém perguntou assim, ó, qual o nome da cirurgia? Não deu tempo de ler. Chama... Tem várias, né? O que eu faço na rotina é a denervação acetabular. Tem a colocefalectomia, antigamente chamado, que é tirar a cabeça e colo do fêmur, e tem a colocação de prótese. Mas a que a gente usa hoje mais na rotina associado a condromoduladores é a denervação acetabular. Ok, doutor, obrigada. A próxima pergunta é a seguinte. Para cães que competem no agility, existe alguma fórmula que podemos usar como preventiva? Eu não te diria como preventiva, mas como auxiliar. Por quê? Entenda comigo. Se o cão compete em agility, ele tem lá as suas cartilagens boas, tá? Mas ele tomou condroitina, vai resolver? Glucosamina vai ajudar preventivamente? Não. Lembra que eu falei que é um substrato para uma cartilagem que está doente? Se a cartilagem está boa, não adianta eu dar preventivamente glucosamina e condroitina. Agora, pensando nos nutracêuticos, por exemplo, o açafrão da terra, a Borrelia serrata, o ômega, o GLA, o EPA-DHA, aí sim. Então, ômegas, GLA, né? GLA, EPA, a curcumina, que é o açafrão da terra, o UC2, essas substâncias que são nutracêuticas, então são naturais, nos ajudam. Então, o que é Borrelia serrata, gente? É uma planta. Então, isso ajuda como? Ela minimiza ou ela modula o processo inflamatório. Então, aquele cão que faz agility, ele tem chances de ter um processo inflamatório mais presente na vida dele, ele está sofrendo impacto, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que melhorar o quê? O manejo. Então, eu não posso ter um cão obeso, eu não posso ter um cão que vai viver lá num piso liso, eu não posso ter um cão que faz treinamento em pista só de terra, de saibro, etc. E eu posso auxiliar com esses produtos que eu falei com vocês. No meu Instagram, me chama no privado, que eu tenho um postzinho com uma formulazinha desses nutracêuticos. Até pode ver com o pessoal aí, com a Letícia, se eles manipulam lá. Eu acho que sim. Vocês podem pedir para manipular uma formulazinha dessa, que é nutracêutico, que não causa dano nenhum para o paciente, que vai auxiliar numa prevenção, tá? Mas vai evitar, porque quando a gente fala em prevenção, é evitar que desgaste. Não, eu vou auxiliar, eu vou minimizar as chances de desgaste durante o treinamento dele, tá bom? Doutor, a gente tem algumas perguntas aqui, ó. O uso de meia ou protetores de silicone é recomendado para não escorregar? Então, ajuda muito. O problema é que meia e silicone de borracha, não, silicone de sapatinho, ele pode provocar doenças interdigitais, ferida, dermatite interdigital, fungo. Então, o paciente não pode ficar o tempo inteiro com aquilo ali. Ah, eu vou brincar lá no meu piso liso, então eu vou colocar sapatinho e brincar. Espetacular. Eu não tenho outro lugar. Beleza. Ajuda muito, tá?
Agora, sabe uma coisa que é super barata? Aqueles EVAs, aquelas placas de emborrachado, que é super baratinho. Você enrola, quer brincar, abre aquilo ali e brinca em cima. Eu tenho um paciente, que é o Marley, que é um labrador gordão, que a gente está conseguindo fazer ele perder peso. O tutor fez nos cantinhos da casa, assim, ó, tudo emborrachado. Ele anda só nos cantinhos, a coisa mais gracinha. Tá? Então, ajuda sim na hora de brincar. Ficar o tempo inteiro com ele, não, de jeito nenhum. Ok, a próxima o doutor tem experiência com PET Agile para condroproteção e PEA Bioactive para dor crônica? PEA Bioactive é ótimo, tá? Petagina não sei o que é, mas PEA Bioactive é excelente, é legal, ajuda muito para dor crônica, com certeza. Ok, perguntaram também, e a diacereína, doutor? Excelente, excelente. A diacereína é uma droga usada em humanos, pessoal, que tem problemas articulares, doença articular degenerativa, artrose, né? É excelente. É uma droga que a gente usa aí de 1 a 2 miligramas quilo 2 vezes ao dia. Normalmente eu uso aí por 3 meses. Mais do que 3 meses, tem estudos que falam de induzir problema renal. Eu nunca tive, tá? Mas associado aí com aqueles nutracêuticos que eu falei com vocês, pode usar lindamente, mas 3 meses, vai fazendo um controle aí com função renal, tá ok? Pode prolongar sem problema nenhum, pode usar super bem. Ok, a próxima pode oferecer condroitina e glucosamina para filhotes para prevenção? Se sim, por quanto tempo? Então, é a resposta do colega lá que fez anteriormente, né? Não adianta, porque o filhote ele já tem uma cartilagem legal. A condroitina e a glucosamina, ela vai atuar só em articulação degenerada. Então, é o que eu falei, ela não é uma mágica que faz cartilagem nascer. Ela é um substrato para a minha cartilagem ficar com uma qualidade legal, ela está degenerada, ela está destruída, ela está tentando melhorar uma fibra, ele está tentando formar uma fibrocartilagem, por exemplo, ela pega a condroitina ali e monta uma nova cadeiazinha, tá? Ela melhora, então, vamos dar um exemplo prático, é uma pessoa que está com fome, você foi lá e deu comida, ela comeu, tá cheia, beleza. Eu vou lá e ofereço mais um prato, a condroitina. Eu tô cheia, não quero comer. Agora, se eu tô com fome de novo, eu vou lá e dou a condroitina. Então, eu tenho que fazer o quê? É um acompanhamento desse meu paciente para saber da saúde da cartilagem. Então, por exemplo, raças que são muito predispostas, pastor alemão, fila, rottweiler, eu faço um raio-x com 12 a 16 meses de idade, depois eu faço com 2 anos, com 4 anos. Então, eu vou acompanhando. Começou a degenerar, eu vou lá e entro com condroitina e glucosamina. Por quê? Porque, às vezes, se eu entrar já desde cedo, eu estou gastando dinheiro de forma desnecessária. Bom, então, como prevenção, condroitina e glucosamina, não. Entra com aqueles substratos, com aqueles nutracêuticos que eu falei com vocês. Ok, doutor, a gente tem só mais 2 perguntas. A próxima somente o UC2 sem condroitina e glucosamina dá resultado ou o resultado é melhor quando é associado? Excelente pergunta. O contrário, viu? O mercado começou a lançar produtos com condroitina, glucosamina e UC2 juntos, que é o colágeno. Primeiro, começaram a lançar o colágeno desnaturado. Não é bom. Eu quero o colágeno não desnaturado. Beleza. Mas se eu associei ele com glucosamina e condroitina, vai atuar? Vai. Beleza. Só que ele, separado, tem um tanto de trabalho, principalmente da medicina humana, que separado a ação dele é muito melhor, tá? E eu sempre trabalhei com o C2 manipulado. Por quê? A gente não tem produto separado, né? Agora que estão chegando alguns produtos no mercado que são separados. Então, eu dou o C2 por 60 dias, só ele. Por quê, pessoal? O C2, ele atua como um inibidor de colagenase. Ele é um imunomodulador. Além de ele inibir colagenase, ele inibe as interleucinas do tipo 1. Então, ele é imunomodulador, ele evita que a interleucina vai lá na cartilagem e desgasta. É o maior comedor de cartilagem. Então, ele vai lá, opa, vamos tirar a interleucina aqui. Ele não deixa a interleucina ser produzida em níveis altos. Então, eu tiro o processo inflamatório agudo, 60, 90 dias. Beleza, acabei, eu mantenho condroitina e glucosamina, porque eu já estou desinflamado, e aí eu mantenho o meu oferecimento de substância para minha cartilagem trabalhar bem. Não adianta você estar com um processo inflamatório, então tem gente que faz o quê? Dá anti-inflamatório, vai lá dar condroitina e glucosamina, não vai adiantar, está tudo inflamado.
espera o tratamento anti-inflamatório primeiro, juntamente com o C2 separado, e depois glucosamina e condroitina na manutenção. Legal. Última pergunta, doutor. Qual a dose da Boswellia serrata? Nossa, de cabeça, não vou saber. É Boswellia. Eu não vou saber de cabeça, não. Me manda lá no Instagram que eu passo para vocês. É nutracêutico pra caramba que eu uso. Até o da piperina, esse que vocês me perguntaram, eu não vou saber. Eu tenho um protocolozinho. Bom? Agora, porque é um nutracêutico. Agora, eu vi uma outra ali da diacereína, né? Da diacereína é 1 a 2 miligramas por quilo em cães. Em gatos, eu não uso. Acho que é só então, doutor. A Coopervet agradece muito, viu, a sua atenção e muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço, né? Obrigado a vocês pelo convite, obrigado ao pessoal aí por estar com a gente até o final, né? E espero que tenha contribuído de alguma forma. Bom, muito obrigado, boa noite, um bom descanso para todos.